Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouco nesta manhã sobre questões relacionadas ao direito civil para trabalharmos quando a questão ou a coisa é julgada nos casos da incompetência absoluta e relativa. Então, esse é um assunto da área do direito civil que nós estaremos trabalhando neste momento aqui para vocês poderem ter o conhecimento e o entendimento de como é que é processado este assunto no tribunal. Tá? Essa é uma questão que ela pode apresentar algumas complexidades, primeiramente. Tá? Ela vai estar relacionada no trânsito em julgado de sentença condenatória, tá? Principalmente, ou até absolutória. Isso vai depender do tribunal e do momento em que os autos e o processo está em execução. Proferida por um juiz, que esse juiz é considerado incompetente, ou seja, é um juiz incompetente para aquela causa, tá? Não é a incompetência jurídica do juiz que está em pauta, é ele ser um juiz incompetente para a causa em que ele está julgando, tá? Em se tratando de juízo, nesse aspecto, sem se tratar no aspecto do crivo e da avaliação e do julgamento feito pelo juízo, tá? Em se tratando de juízo relativamente, nós podemos dizer que é incompetente o trânsito julgado do decisum, tá? Não vai apresentar maiores problemas quando, por exemplo, ocorrer uma prorrogação da competência, certo? Quando ocorrer uma prorrogação da competência, seja essa pela não arguição de partes oportunas, como o oportuno tempore, tá? Seja pela também não manifestação até do ofício pelo juiz. Uma outra questão que também pode ser colocada em pauta, tá? Não há falar em sentença, o juiz não há falar em sentença proferida por um juízo incompetente. Nesse sentido, assim não vai ser cabível o habeas corpus, nem tampouco também uma revisão criminal, quando acontecer então esses casos, tá? Já num outro aspecto, né? Já num outro lado, com a decisão tomada, ela vai ser proferida por um juízo, tá? Absolutamente incompetente, e é importante, inclusive, nós sabermos que, a priori, vai se tratar de uma decisão absolutória. E se tratando de uma decisão absolutória ou de uma decisão condenatória, ou até pode vir a se tratar também de uma absolutória imprópria. Então, uma decisão, se tratando de uma decisão absolutória ou extintiva, tá? De punibilidades, ou de punibilidade, melhor dizendo, ainda que ela seja, vamos dizer assim, prolatada, tá? Com suposto victo de competência, ela é capaz de transitar em julgado. Ou seja, ela ainda continua com a condição de ser transitada em julgado e produzir efeitos, inclusive, impedindo que o acusado seja novamente processado, inclusive até pela mesma imputação, tá? Pela mesma imputação de questões pertinentes à produção de efeitos, tá? E nessas questões pertinentes à produção de efeitos, nós vamos ver também que, de fato, nas hipóteses da sentença absolutória ou declaratória extintiva, da possibilidade ainda que seja proferido, tá?
pelo juízo incompetente essa decisão, e como sendo uma decisão que não é tida por inexistente. Ela não vai ser considerada uma decisão inexistente, mas sim uma decisão em que o juízo vai a considerar como uma decisão nula, tá? Uma decisão nula. E sendo uma decisão nula, ela é como o ordenamento jurídico não admitindo uma revisão. E nessa proposta de se colocar uma decisão nula, aí o ordenamento jurídico não irá permitir uma revisão criminal. Tá? Nesse aspecto, então, que vai ocorrer as questões relacionadas à não permissão de uma revisão criminal, tá? E aí também nesse aspecto, nós vamos ver que dentro desse sentido, não será possível, tá, que o acusado seja novamente processado perante o juízo competente. Não será permitido, então, uma nova ação processual por um juízo competente, ou aceitabilidade de uma nova ação processual por um juízo competente, porque já está sob uma decisão de questões nula, tá? Que não vai permitir uma revisão criminal. Então, é esse o resultado final, então, tá? Com isso, o acusado não vai ter a oportunização de, só se ocorrer que ele seja processado por outra causa perante um juízo competente, tá? Sob pena até de uma violação ao princípio do nebis in idem, tá? O qual vai aí sim impedir que alguém seja processado duas vezes pela mesma imputação. Se ocorrer até de ele ser processado por um outro delito e aí quererem acrescentar o processo anterior a este processo vigente, não vai ser permitido, porque não pode uma pessoa ser processada pelo mesmo processo já tendo sido ele imputado, já tendo ele a mesma imputação, tá? Outra questão também, esse princípio vai calhar lembrando até e foi até lembrado, foi até tratado, foi tema, né, consagrado, inclusive, um tema bem trabalhado e um tema que foi consagrado, laureado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então ele está dentro desse nível de laurel mundial, tá? O acusado absolvido por sentença passada, isso está na Convenção Norte-Americana. Então essa é a postulação que foi considerada digna de aplauso na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Num outro aspecto, ou numa outra banda, em se tratando de sentença condenatória, ou até absolutória imprópria, proferida por um juízo absolutamente incompetente, é importante se lembrar que, enquanto essa nulidade absoluta não for declarada como tal, esse ato processual ele é apto para produzir seus efeitos regulares, inclusive tais como a expedição e o cumprimento do mandato em geral e mandato também de prisão, tá? Então, para nós termos essa compreensão geral, ainda vamos falar um pouquinho sobre a questão da sessão condenatória.
para daí concluirmos esse breve lampejo sobre o direito civil, tratando quando a coisa é julgada nos casos da incompetência absoluta e relativa. Então, logo como a sentença condenatória ou até absolutória imprópria com trânsito em julgado, nós podemos dizer que ela vai ser proferida por um juízo absolutamente incompetente e dotada de nulidade absoluta. Inclusive com a desconstituição da coisa julgada, material depende do ajuizamento da revisão criminal ou até da interposição do habeas corpus. Lembrando que no caso do remédio constitucional, um cabimento estará condicionado à demonstração, inclusive, da presença dos riscos atuais ou iminentes de um constrangimento à liberdade de locomoção do condenado. Então, como nós vimos nesse breve lampejo sobre o direito civil, essa causa que nós estivemos estudando nessa parte da manhã, vocês viram que há aberturas processuais que precisam ser avaliadas e colocadas em prática para o transitar do processo. Obrigado a todos.